Então nós estamos reunidos hoje, segunda-feira, dia da lua, né? Dia de Chandra Dev e sua esposa Chandrani. Então, dia da lua, que é um dia muito auspicioso para a gente fazer bhajan. Na verdade, porque todo dia é um dia auspicioso para fazer bhajan, mas hoje especialmente é um dia também auspicioso pelo fato de ser o dia do Tirobhava Mahotsava de Govinda Ghosh, que é irmão de Mukunda Ghosh. Eles são dois grandes músicos que acompanhavam Mahaprabhu e cantavam, né, lideravam Kirtan junto com Mahaprabhu. Então, assim, um devoto muito especial, né, na verdade, um Nitya Siddha Parikara de Mahaprabhu, um companheiro eterno de Mahaprabhu. Então, assim, a gente ora aos pés de lótus dos nossos Gurudevas para que eles peçam a esse super duper Gora Bhakta Shri Govinda Ghosh que ele nos dê a sua misericórdia no dia de hoje, para que a gente faça esse estudo do Archana Deepika de maneira que eles fiquem satisfeitos. E Archana Deepika, eu estava um pouco antes da gente começar o nosso encontro, eu estava justamente pensando sobre aquelas 4 ordens, aquelas 4 instruções que Mahaprabhu deu para os 6 Goswamis, né? E assim, que são, a primeira é que os 6 Goswamis deviam ir para Vrindavana e lá eles deviam escavar os lugares de peregrinação, porque por muito tempo Vrindavana ficou abandonada, então os lugares sagrados foram tomados pelo mato, aconteceram muitas coisas, né? Inclusive uma das coisas que aconteceu, que foi bem terrível, foi a ocupação dos muçulmanos, né? Os muçulmanos, quando eles ocuparam, eles não ocuparam pedindo licença, e por isso os Vaishnavas tiveram que ir para diferentes lugares, enfim. Então, e por conta disso, os lugares sagrados ficaram abandonados. Então Mahaprabhu fala para os 6 Goswamis irem e escavar, né, identificar, localizar aqueles lugares sagrados dos passatempos eternos de Radha Krishna e de todos os habitantes de Braj. E esse é o primeiro pedido que ele faz, né? Aí o segundo pedido é que esses Goswamis, esses Shad Goswamis, eles encontrem as deidades que estão escondidas em diferentes lugares, algumas enterradas na areia do Jamuna, assim, né? Então ele pede para esses Goswamis localizarem essas deidades, enterrarem essas deidades e instalarem essas deidades em belos templos, né? Tanto que quando você vai a Vrindavan, você vê Radha Madan Mohan Mandir, Radha Damodar Mandir, Radha Govinda Mandir, Banki Bihari Mandir, Radha Gokulananda Mandir, vários templos lindíssimos, né? Então eles muitas vezes sonhavam com a deidade e iam até o local onde a deidade estava e providenciavam tudo para que a deidade tivesse o seu mandir, né? Então, segundo. Terceiro, Mahaprabhu pediu para eles escreverem Gaudiya Vaishnava Grantha, né? Porque assim Mahaprabhu inaugura como vou dizer para vocês, ele inaugura uma nova era. De várias maneiras Mahaprabhu inaugura uma nova era, né? Como Srila Gurudeva explica, Mahaprabhu inaugura uma nova era, primeiro, porque ele vem dar Bhakti Ras. Antes dele, os avataras, os sadhus, os munis, né? Os Vaishnavas, eles falavam de Bhakti, né? Mas quando Mahaprabhu vem, ele vem falar de Bhakti Rasa. Por isso que Rupa Goswami escreve Bhakti Rasa Amrita Sindhu, Bhakti Rasa Amrita Sindhu, né? Porque neste Granth sem precedentes, por favor, desliga o microfone. Liga o microfone, por favor.
nesse granta sem precedentes, Rupa Goswami, que recebe no seu coração a inspiração diretamente de Mahaprabhu para escrever o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele vai revelar Rasa Tattva, vai revelar todas as verdades secretas, super misteriosas, sobre as raças de Braj, né, que são basicamente Dasya Ras, Sakya Ras, Vatsalya Rasa e Madhurya Rasa. Então, Mahaprabhu, ele, segundo Srila Gurudeva, nesse livro que saiu agora, o Avatar Dourado, você pode ler, no apêndice, Mahaprabhu, ele tem 8 peculiaridades. 8 peculiaridades. Né? Uma delas, por exemplo, é o fato de que só Mahaprabhu reúne no Dhamma dele todos os avataras e todos os devotos dos seus respectivos avatares. Né? Em Vrindavana, Krishna está com Srimati Radhika, com sua mãe, Jashoda, com Nanda Baba, com seus amigos Sridham, Subal Sakar. Né? E esse reino é exclusivíssimo. Né? A morada de Krishna, Braj, é exclusivíssima. Tem um delay lá, né? Mas em Navadip, todos os avatares vão se aproximando, né? Como acho que ontem estava lendo como Madan Gopal Prabhu, estava lendo como o Sr. Ramachandra, acompanhado de Sita Devi e Lakshmana, na sua época, na época que eles foram para o exílio, eles estiveram num recanto de Navadip. E quando o Ram chegou ali do lado de Sita e Lakshmana, de repente ele vestiu uma roupa safroada de Brahmachari e deu um leve sorriso, assim, um sorriso enigmático. E Sita Devi falou assim, mas ele está vestido de Brahmachari? Né? E aí ela chegou para ele e falou assim, por que você está dando esse sorriso assim? O que está acontecendo na sua cabeça para você estar com essa roupa e está dando esse sorriso assim? Aí ele fala assim, Sita Devi, ó minha amada Sita Devi, porque daqui a muito tempo eu vou aparecer aqui e eu vou me casar com você, você vai ser a minha querida Vishnupriya e eu vou me chamar Nimai Pandit, mas eu vou me separar de você, porque eu vou tomar sannyas. E aí, da mesma forma que quando eu me separar de você, na nossa lila mais para frente, quando você for mandada para o seu exílio, e da mesma forma que nesse seu exílio, durante o seu exílio, eu vou, pela ajuda do meu Gurudeva, vão se manifestar várias deidades de ouro, suas pequenininhas assim. Da mesma forma, quando eu tomar sannyasi como Mahaprabhu e você for a minha Vishnupriya, você vai manifestar no seu coração uma belíssima deidade uma belíssima deidade de mim mesmo, Gauranga Mahaprabhu. Você vai adorar essa deidade assim, com as suas lágrimas. Né? Então, os acharyas, os Gaudiya Vaishnavas explicam que ela chorava e com cada gota dos olhinhos de lótus dela, ela cozinhava um grãozinho de arroz. Com cada gota de lágrima, ela cozinhava um grãozinho de arroz e oferecia assim, com todo o amor, para Mahaprabhu na forma de deidade, daquela deidade que ela mesma manifestou do seu coração. Né? Então ela estava vivendo assim, essa experiência de intensíssima saudade, né, de Mahaprabhu. Vishnupriya Devi. Então assim, o que eu estava falando para vocês das 4 ordens, ou os pedidos, as solicitações que Mahaprabhu fez para os Goswamis. A última, então a terceira foi que eles escrevessem esses textos sagrados. Né? Então tudo que a gente faz no caminho espiritual a partir de Mahaprabhu, tudo se baseia no conteúdo esotérico, místico desses shastras, desses textos sagrados. Né? Inclusive o Atma Dipika, que a gente estuda hoje, também é uma expansão, né, do Hari Bhakti Vilas de Srila Sanatana Goswami Pada, que é o manual de adoração à deidade maior na tradição
Gaudiya Vaishnava, né? Hari Bhakti Vilas. E a quarta ordem que Mahaprabhu deu para os seus Goswamis, para os seus queridos discípulos diretos, foi que eles ensinassem Sadachara. E que para isso, para eles ensinarem Sadachara, eles iam falar, né, iriam dar Harikatha, iam falar sobre Sadachara, eles iam ser o exemplo desse Sadachara, que significa comportamento perfeito, adequado, conforme deve ser, né, porque é Sat Achara, né, é o comportamento que você deve ter permanentemente para você observar, para você perceber um resultado na sua prática espiritual. Porque se você não tem um comportamento adequado na sua prática espiritual, seria mais ou menos como você não ter um comportamento adequado na sua oficina de ferreiro. Porque se você não tem um comportamento adequado na sua oficina de ferreiro, você vai estar usando aquelas ferramentas todas e de repente, em vez de você estar trabalhando um metal, você vai trabalhar um dedo e você vai perder o dedo, né? Então, assim, para todas as situações na vida, você segue certos princípios, você segue, né, você observa certas regras, né? Então, assim, não é uma questão apenas moral, né? Eu vou seguir regras só por uma questão moral, porque de repente eu aprendi com meus pais, ou porque eu já fui preso, então agora estou querendo ser um cara moral. Não, você segue regras, porque se você não segue regras, você pode cair no precipício, né? Se você não segue regras, se você não olha para... Você está caminhando, uma regra básica do caminhar é olhar para frente. Eu já tive a experiência de estar olhando para lugares que eu não devia estar olhando e bater com a cabeça com toda a força num poste, assim. Aí tem aquela sensação, assim, cabeça ficar que nem uma caixa oca, né? Tem que olhar para frente, é uma regra, né? Senão você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, essas quatro, se vocês observarem essas 4 ordens de Mahaprabhu, elas impressionantemente giram em torno de Archana. Porque até Sadachara, até assim o comportamento que nós devemos ter se nós estamos no caminho espiritual, esse Sadachara, esse comportamento, inclui a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho em relação à nossa deidade adorável, né? A Sadachara também inclui Archana, que faz parte do comportamento de um Vaishnava, né? O comportamento de um Vaishnava é que ele coloca Krishna no centro da sua vida. Não que ele vá... Oi? Não, tá tudo bem. Não que ele vai chegar e falar assim, Krishna, você não está no centro da minha vida, mas agora eu vou pegar você à força e vou colocar você no centro da minha vida. Não é bem por aí, né? Porque na verdade Krishna está no centro da nossa vida. Porque Krishna, ele se expande de 3 maneiras, não é? Paramatma, Brahman, Paramatma e Bhagavan, né? Qualquer que seja a situação que a gente tenha, qualquer que seja o ponto de vista que a gente tem em relação à nossa vida, ao nosso caminho pessoal, ateu, não ateu, ateu, teísta ou ateísta, você sempre vai estar sendo acompanhado por esse menino que se chama Paramatma. E ele é do tamanho do seu polegar, Senhor, né? Está descrito, cientificamente descrito, que ele ocupa aqui assim no coração esse tamanho de um polegar. Só que você, ou pelo menos eu, talvez você consiga, mas eu não consigo ver Paramatma, né? Então, como eu não consigo ver Paramatma no coração, como eu não consigo falar com ele, não, até consigo falar com ele, mas eu não consigo ouvir o que ele me tem a dizer, o que acontece? Ele misericordiosamente se manifesta no mundo externo que está na possibilidade da minha visão, ele se manifesta como Gurudeva, né?
E depois que ele se manifesta como Gurudeva, ele que agora não sendo diferente de Gurudeva, agora está presente diante dos meus olhos, ele manifesta a outra forma de Krishna, que é Thakuraji, que é o núcleo do nosso encontro da segunda-feira, o dia da lua. Não teria dia melhor para falar sobre adoração à deidade, porque você está no dia da lua, em que a água da lua, as emoções que a lua promove na sua mente, no seu coração, essas emoções, elas devem ser devotadas, elas devem ser canalizadas na adoração a Thakuraji, né? Então, assim, tanto os textos sagrados compostos pelos Goswamis, quanto esse tema Sadachara, quanto as outras duas ordens, né? Mahaprabhu fala para os Goswamis irem para Vrindavana, porque em Vrindavana é o neto de Krishna, chamado Vajranabha Maharaj, o neto de Krishna. Ele, algum tempo depois da partida de Krishna deste planeta, no começo de Kali Yuga, esse Vajranabha Maharaj, ele vem para, para Vrindavan, para Braj, e ele, assim, assessorado por alguns Brahmanas Vaishnavas, ele localiza os lugares sagrados e ele constrói aqueles ghats, aqueles balneários lindos que você encontra em Vrindavana. Ele constrói alguns templos e ele instala deidades de Krishna, né? Porque ele fica assim, meu avô, ele ouviu histórias de que o avô dele, apesar de ter atuado como rei de Dwarka, muito opulento, né, com um palácio para cada uma de suas 16.108 esposas, e também Gurudeva revela que até algumas servas dessas esposas também tinham os seus mini palácios, né? Então ele ouviu que esse avô dele, Dwarkadisha Krishna, ele ficava em Dwarka, fazia um monte de coisas, ia se divertia com cada uma das rainhas simultaneamente, e ia para a assembleia, né, para o Sudharma, que era uma assembleia, uma casa, como é que chama? Uma casa política, um senado, alguma coisa assim. E esse prédio, ele era muito místico, porque se Krishna estava tendo audiência com 2 ministros, aí o prédio ficava assim, mais ou menos do tamanho, assim, tipo 3x3, né? Ficava aconchegante, tranquilo. Aí de repente vinha um monte de gente visitar Krishna, né? E todos os brahmanas, todos os ministros, todos os habitantes de Dwarka, num determinado dia queriam ter audiência de Krishna. Marcavam lá com a secretaria e tudo, queriam ter audiência de Krishna. Aí esse Sudharma se expandia assim, ficava super, super confortável, arejado, para poder acomodar esse povo todo. Mas Krishna, segundo o neto dele ouviu falar, ele estava sempre assim um pouco amuado, assim, estava lá em Dwarka, mas estava sempre, dava para notar que ele estava assim com a mente em outro lugar. Ele estava sempre pensando em alguma coisa bem longe dali. E aí esse neto, Vajranabha Maharaj, ficou sabendo que esses pensamentos de Krishna viviam correndo sempre para um encontro de Shrimati Radhika, de Lalita Vishaka, das suas gopis, de mãe de Yashoda, de Nanda Baba, Baladev Prabhu, Siddham, Subal Sakar, Purnamasi Devi, né? Tantos companheiros queridos do coração de Krishna. E aí ele ficou intrigado, né? Ele quis entender assim, mas por que né, meu avô, apesar de ele ser tão opulento em Dwarka, por que ele ficava pensando nessa aldeia, nessa comunidade pastoril, né? O que ele via nessa comunidade pastoril? E aí ele começou a pesquisar, e ele foi assessorado por esses brahmanas Vaishnavas, e ele também, em última análise, a gente pode dizer que ele revitalizou
o Dhamma sagrado, para o bem das pessoas em Kali Yuga, né? Que as pessoas agora elas tinham novamente acesso aos lugares sagrados, e ali alguns sadhus estariam fazendo parikrama, peregrinando com elas e mostrando para elas a realidade transcendental dos passatempos que tinham acontecido em cada lugar. Mas o resumo da história sempre é que o centro é Thakurji, né? O centro da história é Thakurji. Nós temos esse projeto que se chama Hridaya Mandir, né? O templo do seu coração. Mas na segunda-feira o nome é outro, é Mandira Hridaya. Porque na segunda-feira nós falamos do coração do seu templo. Mandira, templo, Hridaya, o coração do seu templo. E o coração do seu templo, que está no seu coração, é Thakurji, né? Porque assim, quando você desenvolve o hábito de adorar Thakurji, o que acontece? Você começa, você faz, adorar Thakurji é um elemento essencial de sadhana bhajana, bhajana kriya, né? A prática do serviço devocional, a prática da vida espiritual tem como um dos 5 elementos essenciais a adoração à deidade, né? Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shavani Mathura Vasa Shimutira Shraddhaya Sevani, que você deve, como 5º elemento desses 5 elementos principais, você deve adorar Thakurji com Shraddha, com fé, né? E que se você faz isso, como a gente tem lido no Atyanadipika, o resultado para a sua consciência, o resultado para o seu coração em primeiro lugar, um resultado secundário é que você fica protegido ou protegida, né? Você fica em... Eu me lembro que uma vez eu estava com um devoto que se viu numa circunstância específica, né? Que ele viu que todos os devotos da região onde ele estava fazendo o serviço devocional dele, todos eles conseguiram ir para Vrindavan, para o parikrama do mês de Kartika. Mas ele não conseguiu. Aí eu cheguei para ele, e também eu não tinha conseguido também, não foi só ele que não conseguiu, eu também não consegui. Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, mas, olha, você tem uma condição financeira legal, de repente você podia comprar a passagem, você já está aqui no meio do caminho, porque isso era na Europa, né? Você está no meio do caminho, por que você não foi? Aí ele falou assim, eu tô experimentando uma limitação. Aí eu perguntei assim, mas qual é a limitação? Mahaprabhu é minha limitação. Aí eu falei assim para ele, assim, como assim Mahaprabhu é minha limitação? Porque todos os devotos que partiram para a Índia, eles deixaram comigo a deidade de Mahaprabhu. E eu não tenho como viajar, porque ele é grandão assim, não tenho como levá-lo comigo para a Índia, como os devotos levam as deidades pequenas, vieram para toda parte. Mas eu não tenho como levar Mahaprabhu. Aí eu dei uma risada bem grande e falei para ele assim, poxa, você é um devoto de sorte, porque você está sendo limitado pelo ilimitado, né? Você está aqui, a gente sabe que o nosso Gurudeva, ele tem um apreço especial por esta deidade. Toda vez que os devotos daquela região, que ali é uma cidade da Inglaterra, toda vez que eles iam ver Gurudeva chegava para ele e falava assim, como está o meu menino? Primeira pergunta que Gurudeva fazia para eles, né? Como está o meu menino? Então assim, esse Prabhuji, inclusive o nome dele é Abhimanyu Das, é um nome meio engraçado o nome dele, né? Abhimanyu Das, mas enfim. Porque Abhimanyu é o esposo postiço de Srimati Radhika, e claro que também é o esposo de Uttara dele, né? Na guerra de Kurukshetra. Mas enfim, esse Prabhu ele estava recebendo uma misericórdia muito especial de Gauranga Mahaprabhu na sua forma de Thakurji, que havia sido instalada pelo próprio Gurudeva. Então esse é outro detalhe importante na adoração à deidade, né? Isso é explicado no Atyanadipika também, né? Você tem a deidade na sua casa, o padrão talvez não seja lá tão assim regular, tão comprometido, vamos dizer assim, e você tem Raja, né? Você tem Thakura Raja, você tem a deidade que é adorada no mandir, no templo, né? Então a deidade que é adorada no templo, ela é
ela é tratada de uma forma muito especial. Mas de qualquer maneira, se você tem uma pequena deidade de Gonitai, um Giriraj, Shalagramshila, do seu ponto de vista, se você estabelece um compromisso com essa deidade, isso traz para você um benefício impressionante. É assim, todo mundo que teve a oportunidade ou tem a oportunidade de fazer isso, como a gente conhece na nossa família aqui no Brasil, a gente conhece alguns devotos que são muito dedicados à deidade. Tem uma devota lá em Nova Gokula, Krishna Priya Didi, por exemplo. Ela é um exemplo para todos nós, porque ela adora. A casa dela virou, na verdade, um hotelzinho de deidade de vários devotos. E quanto mais deidades chegam, mais ela fica feliz. E ela não se incomoda. Assim. O tempo dela é para aquela deidade. Ela tem não sei quantos filhos, acho que já tem netos e tudo, mas o tempo dela é para aquelas deidades. Porque no final das contas, esse é o segredo do processo de adoração. Né? O segredo do processo de adoração é que, na verdade, o tempo pertence à deidade. Né? A gente pode estar passando por situações específicas, dependendo do nosso ashram, brahmachari, grihasta, vanaprastha, né? Por exemplo, Gurudeva falava para os vanapastas e sannyas, vocês podem até viajar com deidade, mas vocês não vão poder dar a mesma atenção para as suas deidades que um casal de grihastas dá, que um casal de grihastas trabalha, tem lashmi para comprar do bom e do melhor para a deidade, tem como organizar entre a família a adoração à deidade. E vocês estão cultivando vairagya, né? Vocês têm que focar a sua atenção em estudar, em ser um instrumento do seu Gurudeva, do Harikatha, né? Então pode haver algumas diferenças, mas de uma forma ou de outra, todos os Vaishnavas, todos aqueles, falando pelo menos por mim, todos aqueles que querem vir a ser Vaishnavas em algum momento no futuro, precisam refletir sobre esse mistério, né, que Mahaprabhu, especialmente Mahaprabhu, ele enfatiza tanto, né? Tota Gopinata, ele passou a deidade de Tota Gopinata de Jagannatha Puri para os cuidados de Gadadhar Pandit, por exemplo, né? E ele, todo dia, onde quer que ele estivesse, ele ia ter darshan das deidades. Estava em Puri, Jagannatha Puri, ia ter darshan de Jagannath, né? E por onde ele viajou pela Índia toda, foi para todas as direções da Índia, ele ia ter darshan das deidades dos locais, né? Então, assim, não existe nada mais, assim, essencial, né? Uma coisa meio redundante, né? Mas, enfim. E aí, eu não saberia dizer se a Premalata, porque a Premalata é uma devotinha que está fazendo os encontros, depois ela viajou para a Índia e deve estar chegando amanhã. Mas eu não sei se vocês que estão assistindo se lembram, porque nós vimos que o que se chama Bhakti-anga Archana, que é o processo de adoração realizado pelos Vaishnavas. Existe um processo de adoração realizado pelos ritualistas, pelos karmakandis. Eles adoram deidade também, mas eles adoram deidades visando obter frutos pessoais, né? Com elevação aos planetas celestiais, né? Ou ter favorecimento financeiro e assim por diante, né? Karma Kanda, né? Mas Bhakti-anga Archana, aí se algum de vocês se lembra, que esteja assistindo, a primeira, esse Bhakti-anga Archana, que é a adoração como um anga, ou como uma ramificação de Bhakti, né? Ele é de duas classes, que a gente mencionou mais ou menos agora, né? Uma é a adoração a Shalagram Shila, Giriraj Shila, Govardhan Shila, ou qualquer outra forma da deidade de Bhagavan, que é realizada pelos chefes de família em suas casas, né? E assim, outro detalhe que Mahaprabhu sempre enfatiza, assim,
a importância do Grihastha Ashram, né? Porque se não fosse o Grihastha Ashram, onde Mahaprabhu ia fazer Kirtan, né? Shivas Angan, Gauridas Pandit Angan, Mahaprabhu fazia os Kirtans nas casas, nos pátios, esses Grihasthas, desses chefes de família, seus grandes devotos, né? Mahaprabhu vai para Jagannath Puri, está ali de manhã, e ele fica hospedado na casa da tia de Sarvabhauma Bhattacharya. Acho que é tia. E primeiro fica na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, né? Então, assim, se não fosse pelo coração generoso desses grihasthas, desses chefes de família, então todo o sistema de transmissão dessa filosofia, desse conhecimento, dessas práticas, cairia por terra, né? Simples assim, né? Então, essa é uma forma de adoração, e a outra forma é a adoração às deidades instaladas, sejam elas antigas ou modernas, em templos distintos, com o objetivo de praticar, ou de pregar as glórias de Bhagavad Seva, o serviço devocional. O primeiro tipo, que é o dos grihasthas, a adoração, depende da disponibilidade de apetrechos e de todos os utensílios, segundo os meios de cada um, ao passo que o segundo é Raja Seva, ou é um padrão real de adoração. No padrão real, a adoração deve ser feita diariamente sem falta. Qualquer irregularidade faz com que a adoração seja defeituosa e ofensiva. E a adoração à deidade deve ser praticada exclusivamente para o prazer de Bhagavan. E aí, esse parágrafo fecha com chave de ouro, dizendo que os devotos neófitos praticam a Archana como um dever obrigatório, né? Devotos neófitos que morem no mandir, num templo, ou que sejam grihasthas, eles praticam a Archana como dever obrigatório. É como o nosso querido Premananda Prabhu, que você já ouviu falar a respeito, talvez também tenha ouvido falar. Ele é, assim, o discípulo mais querido do coração de Srila Gurudeva, né? Ele diz assim: se você está com fome, sua deidade está com fome; se você está com sono, sua deidade está com sono; se você está com calor, sua deidade está com calor; se você quer tomar banho, sua deidade quer tomar banho, e assim por diante, né? É simples assim. O conceito é esse, né? É como se você... o conceito de Vatsalya, né? O conceito de você encarar a sua deidade como alguém que, apesar de transcendente, depende de você levar o alimento, levar o incenso e a lamparina, e a água, e o lenço, e a flor, e a chamada para oferecer, e assim por diante, né? Então, e aí continua aqui, esse livro foi escrito a 4 mãos, né? Foi escrito por Srila Vamana Maharaj e Srila Narayana Maharaj. Então eles estão dizendo aqui, continuam dizendo que nesse Seva, nesse Raja Seva, é preciso aprender a tolerar as diversas atribulações enfrentadas enquanto se observam os regulamentos de Archana. São muitos regulamentos. Com determinação resoluta, não se deve permitir que as atribulações surgidas pelos próprios regulamentos, segundo tempo, lugar e circunstância, nos desviem da execução fiel do serviço. Enquanto praticam Raja Seva, ou seja, o tempo está ali, né? E a deidade está ali. Então, enquanto praticam Raja Seva, tanto os sannyasis quanto os grihasthas podem variar a quantidade de oferendas de boga à deidade, dependendo das necessidades da família, dos Vaishnavas, dos convidados e dos visitantes, dos hóspedes e dos visitantes. Mesmo em dias de jejum, deve-se oferecer cereais à deidade, mas esses cereais não devem ser aceitos se é um dia de Ekadashi, por exemplo. Esses cereais podem ser tomados, comidos no dia seguinte, ou dados a alguém que não esteja jejuando. Deve-se praticar a adoração favoravelmente segundo as diferentes estações do ano,
E também se deve oferecer à deidade as frutas, os cereais, os doces e tudo mais que for da estação, né? Então, outubro aqui no Brasil, manga, né? Não é isso? Outubro, novembro é manga, né? Então, é obrigatório se manter extremamente, ou ter um cuidado extremo para não cometer seva aparado. Então, aqui, Srila Gurudeva e Srila Vama Maharaj estão frisando o Sevaraja, no caso, né? Ou adoração que deve ser feita assim com uma realeza, porque ali naquele templo, para aquele templo, converge a comunidade de devotos e devotas. Então eles trazem, como se você vai na Índia, você vai lá ter darshan nos lugares sagrados, visita os templos, você vê assim o dia inteiro pessoas ricas, pobres, de qualquer procedência, elas vêm, colocam uma moedinha no altar, trazem uma guirlanda para a deidade, uma fruta, uma caixinha de doce, mas é sem parar, né? Também outro hábito na Índia, que é muito bonito, é assim, na lavoura, a primeira colheita, né? O primeiro mamão, a primeira abóbora, o primeiro milho, o primeiro trigo que é colhido, é levado, tem um dia especial, um solstício, não sei se é o solstício da primavera, não sei exatamente, mas um solstício tem um dia que eles fazem uma festança enorme assim, e aí com isso existe o que a gente chama de reciprocidade, né? Porque assim, da mesma forma que todo o povo converge para adorar Thakurji, a forma da deidade, da mesma maneira Thakurji corresponde e mantém aquela comunidade. Na verdade, vocês que já foram ainda sabem que há algumas cidades que giram em torno da vida no templo. A prachada que tem na cidade é a prachada do templo, né? O Lakshmi que tem na cidade, o dinheiro que tem na cidade é o dinheiro do templo, né? Então todas as pessoas estão, a gente pode até dizer assim, se a gente for pensar do ponto de vista social, elas estão irremediavelmente numa situação de dependência da deidade, porque a lavoura é para cozinhar para a deidade, o incenso é para oferecer para a deidade, a roupa, os tecidos é para fazer para a deidade. Então todo mundo, já séculos e séculos e séculos, acho que tem umas 3 ou 4 cidades assim na Índia, séculos e séculos e séculos, geração após geração, eles nascem, crescem e morrem naquele sistema. Prachad, aí vai todo mundo para o templo. Tem centenas de pessoas em quartinhos assim, contando as doações. Toca o buzo, né? Centenas e centenas de pessoas contando as doações, né? Moedas e notas. Centenas de pessoas assessorando a fila infinita, uma fila infinita, noite e dia, visitantes de todas as partes da Índia, peregrinos, vanaprasthas, especialmente os vanaprasthas, né? Eles vão com as suas esposas, ou às vezes sem as esposas, eles vão e tem darshan da deidade, fazem algum seva. Então, assim, algo, né, impressionante, né? Assim, esse é a cultura da alma, realmente, né? Então, assim, agora eles vão falar de Panchanga Archana, que são as 5 ramificações do processo de Archana, ou de adoração à deidade, que também, essas 5 ramificações também se chamam Panchanga Vishnu Jaga, ou sacrifício quíntuplo praticado para o prazer de Vishnu, né? Sacrifício quíntuplo, Panchanga Jaga. E esse sacrifício inclui diversos serviços que começam com o despertar da deidade no Brahma Muhurta, até a oferenda de flores no momento de colocar a deidade para descansar à noite, que chama-se Shayana Pushpanjali. E essas 5 divisões desse serviço são Abhigamana, Upadana, Yoga, Swadhyaya e Idiya. Então agora eles vão discriminar cada um. Então, Abhigamana significa limpar o templo da deidade, untar o corpo da deidade
com cores, com corantes e polpa de sândalo, chandan, e à noite tirar as guirlandas, as flores e assim por diante, que foram oferecidas à deidade ao longo do dia. Então isso é Abhigamana, ou seja, o centro do Seva Abhigamana é a limpeza, né? Chandan, passar Chandan no corpo da deidade para refrescar a deidade, né? Para a deidade se sentir mais limpinha, né? Depois do Chandan, depois que tem um dia do ano que todas as deidades, você vai para todos os lugares da Índia praticamente, as deidades estão com o corpo completamente coberto de polpa de sândalo, só ficam os olhos assim, né? O resto é Chandan, né? E depois eles fazem uma abhisheka, eles dão um banho, né? Para limpar, né? Então, Abhigamana, o cuidado com a higiene do templo, né? Depois, Upadana, que é colher flores e folhinhas de tulasi, e também conseguir o incenso e os outros artigos necessários para a adoração, Upadana. São os acessórios, né? Se você não tem folhinha de tulasi, então você não pode oferecer boga, né? Em geral você oferece boga com folha de tulasi, né? Incenso e assim por diante. Então, terceiro, Yoga Bhuta Shuddhi. Esse é a atividade do Pujari, que é meditar em si mesmo como um servo eterno e puramente espiritual de Shri Krishna no reino transcendental de Braj, além do corpo material e da mente. Aí você, aqui no Atana Dipika, mais para frente, você vai encontrar vários mantras em que essa meditação é estimulada, né? Que aí você vai fazer, antes de começar a adorar Gurudeva, adorar a deidade, você vai fazer essa meditação para que durante o seva, durante a adoração, você tenha pelo menos feito o exercício de se ver como você realmente é, né? Ou seja, um servo eterno e puramente espiritual de Krishna no reino transcendental de Braj, né? E agora é o quarto ou o quinto? Peraí. É o quarto. Swadhyaya. Swadhyaya significa, Dhyaya de dhyana, de meditação, significa meditar no significado de Harinama e dos mantras recebidos no momento da Diksha, enquanto os canta, né? Praticando Kirtan, recitando versos e orações, praticando canto congregacional, estudando e seguindo as escrituras tais como Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita e outros Bhakti Shastras, que que são dotados do verdadeiro Siddhanta. Então, assim, Sadhyaya é a meditação que cada um de nós faz ao praticar os diferentes processos. Você vai cantar o Santo Nome, vai cantar meditando em passatempos de Krishna, vai cantar meditando no seu Gurudeva, né? Vai cantar meditando nas próprias glórias do nome, do Nama. Também na forma que você está cantando Diksha, e você fica lá com os olhos fechados numa posição de lótus, olhando para o leste de manhã e meio-dia e para o norte à noite, né? Então, assim, Swa é a própria Dhyaya meditação, né? Enquanto você faz Kirtan, em vez de ficar olhando para um lado para o outro, ficar falando gracinha enquanto faz Kirtan, enquanto recita versos e orações, né? Você fazer uma oração Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Você fechar os olhos e se concentrar em Gurudeva. E no significado Om Gyana Timirandasya, na sina mais profunda escuridão da ignorância, né? Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana. Mas o meu Gurudeva, ele veio, trouxe o archote do conhecimento transcendental e abriu os meus olhos, né? Shalakaya Om Gyana Timirandasya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. E porque ele fez isso por mim, por isso eu lhe presto Tasmai Shri Gurave Namaha, né? Então, e assim por diante, quando está fazendo canto congregacional, quando está estudando também, ou seguindo as escrituras,
em todos esses momentos, fazer Swadhyaya. E você está no altar e você faz exatamente isso também. É isso que eles querem dizer aqui. Né? Você vai estar no altar e você vai estar com a sua mente absorta nesses significados esotéricos, no significado que esses mantras e que essas atividades têm para você, para o seu coração, para a sua evolução espiritual. Né? Em vez de ficar olhando para a deidade, ficar pensando, minha mãe ligou ontem, por que ela me ligou ontem? Tem tempão que ela não ligava para mim. Meu Deus, já tinha até me esquecido dela. Tem que pagar minha dívida amanhã. Né? Então, assim, Gurudeva sempre falava sobre isso, assim, sobre absorção. Né? A vida pode estar um verdadeiro pepino, mas quando você está cantando o Santo Nome, você mergulha no cantar do Santo Nome. Né? Tem até num dos blogs, qual é o blog? No Hridaya Mandir, blogspot.com, tem lá no... Será que é lá? Não, acho que é no site brajeditora.com.br, mais acento assim, aquele acento não é de mais, né? Acento, não, sinal de mais néctar. Lá tem 2 falas de Gurudeva sobre como cantar o Santo Nome, bem interessante. Enfim, aí o quinto anga é servir, cada um de nós servimos nossa deidade adorável de diversas maneiras. Idya, anga é a ramificação, ou um membro do corpo, né? Então, um membro do corpo da adoração à deidade, esse é o quinto, Idya, que é servir a deidade adorável, costurar a roupinha e preparar o alimento, oferecer o alimento, construir um templo, como lá no Rio agora, eu fiquei sabendo agora que os devotos estão finalizando o local definitivo do altar. Então, uma casa que tem um pé direito bem grande, assim, eu acredito que eles vão colocar as deidades, como em geral deve ser, né? A deidade sempre fica numa posição, assim, acima, bem acima, pelo menos a meia altura de um adulto, né? Porque aí quando o adulto está tendo dashana, ele está olhando para cima assim para ver a deidade, né? E não olhando para baixo para ver a deidade, como às vezes acontece, né? Às vezes não tem condição de fazer isso, aí a deidade fica uma mesinha baixa assim por diante. Aí eles continuam dizendo assim, que este Panchanga Archana não é uma atividade mundana temporária, mas sim uma ramificação eterna e puríssima de Bhakti, que nos ajuda a alcançar os pés de lótus de Shri Bhagavan. Para o benefício dos Vaishnavas que aceitam as conclusões do Srimad Bhagavatam, este Archana Dipika, que está em completa consonância com os ensinamentos dos seguidores de Srila Rupa Goswami, os Rupanugas, ele foi compilado como um resumo do Vaishnava Smriti de Srila Sanatana Goswami, chamado Shri Hari Bhakti Vilas, e da literatura, ensaios e ensinamentos de diversos Mahajanas santos. Então, deixa eu ver aqui o que acontece agora. Então, agora no segundo capítulo, Nitya Kritya, no segundo capítulo, os nossos Gurudevas vão descrever as atividades realizadas no Brahma Muhurta. Né? E quando ao descreverem, eles vão falar assim do procedimento completo que deve ser observado pelos sadhakas, né, no Brahma Muhurta, que é o momento ideal para você fazer o seu sadhana. Como Srila Prabhupada, ele dormia de 10 às 2, todo dia. Ele dormia um pouquinho antes das 10, acordava às 2, aí ele, diferentemente da maioria dos sadhakas, ele sentava numa mesinha de centro assim baixinha, aí tinha um dictafone com
um microfoninho e ele ficava gravando os seus livros em fitas, microfitas. Naquela época não tinha ainda laptop, não tinha, até só tinha na época talvez mainframe, aqueles computadores da IBM bem grandes nas empresas. E aí ele ficava assim de 2 até umas 5 mais ou menos, 5 e meia, depois saía para caminhar, cantava algumas voltas, aí voltava 7 horas, tinha darshan da deidade, Thakuraji, depois sentava no Vyasasana e dava sua tradicional aula do Srimad Bhagavatam, depois tomava prachada, descansava um pouco, cantava mais algumas voltas e entre 7 horas, 8 horas, 8 e meia, entre 10 e 1 mais ou menos, ele novamente pegava o seu dictafone e traduzia. Né? Um dos angas da Bhakti de Prabhupada era como o Mahaprabhu falou para os Goswamis, né? Então o Mahaprabhu falou, assim, a gente tem que sempre refletir sobre isso, né? Que esses Vaishnavas que a pedido e pelas bênçãos de grandes Vaishnavas escrevem literatura transcendental, eles são muito especiais, né? Como Srila Prabhupada, ele deixou para a gente o universo inteiro da cultura védica está nos significados Bhaktivedanta. Você vai lendo, você tem ali, assim, só no Srimad Bhagavatam, você tem ali material para você construir várias civilizações. Ele fala praticamente de tudo. Você pode encontrar o mapa astrológico de Mahaprabhu, você sabe as distâncias entre as cidades sagradas, né? Você sabe o nome, conhece o nome, a vida, os ensinamentos de centenas de santos Vaishnavas, né? E aí ele fala 1000 coisas assim. Se você tem criança pequena, ele fala coisas importantes para você cuidar dos seus filhos, né? Para cada idade ele fala 1000 coisas importantes, não só para a sua vida espiritual, mas também para a manutenção da sua saúde psicológica, da sua saúde fisiológica. É uma verdadeira enciclopédia de tudo que conhecimento védico representa, né? São os chamados significados Bhaktivedanta, né? Que são citados, se você vê os livros que estão sendo lançados de Srila Gurudeva, todas as notas que corroboram, que confirmam o que está sendo falado, vem de um significado Bhaktivedanta, né? A tradução de um verso vem de uma tradução de um verso de Srila Prabhupada em um dos seus livros, né? Então, assim, isto é sadhana, né? Sadhana, neste caso, assim, com a concentração que Srila Prabhupada faz, e estando ele no estado que ele está de consciência, ou seja, em samadhi, ele está praticando o seu sadhana, né? Como Srila Gurudeva falou de um dos seus discípulos, ele falou assim, esse discípulo, ele pode ficar o dia inteiro na cozinha, e esse seva na cozinha vai ter o mesmo peso dele ficar o dia inteiro cantando o santo nome. Não tem diferença, porque ele está com a mente dele, ele é como se diz, Vyavasayatmika Buddhi Ekera Kurunandana, né? Ele está, como Krishna diz esse é um texto de um verso da Gita, né? Krishna diz, Kurunandana, Arjuna, você precisa aprender a focar sua consciência num objetivo só. Vyavasayatmika Buddhi. Que se você focar sua inteligência, sua consciência em vários objetivos, vai ser como se várias pessoas estivessem puxando você por um braço, uma pessoa por outro braço, outra pela perna, outra, e você, nem as pessoas que estiverem com você vão chegar a nenhum lugar, né? Então, assim, você tem que ter uma visão de sentido, né? Existe um sentido, existe um motivo pelo qual o norte está no norte, o sul está no sul, o leste está no leste, o oeste está no oeste, né? Existe um motivo pelo qual o sol nasce tal hora e se põe tal hora. Existe um motivo pelo qual as estações têm uma sequência de acontecimento ao longo dos anos e dos meses e dos séculos e dos milênios e assim por diante. Tudo é perfeitamente harmonioso. A única coisa que não é harmoniosa é a nossa percepção, né? Então, assim, o Brahma Muhurta, falando de percepção, é o momento
mais importante do dia. Aí aqui eles vão dizer assim, que uma danda, nesse caso não é a danda, o bastão do sannyasi, mas é um período de tempo, essa danda, ela representa 24 minutos e 2 dandas, 48 minutos. Quando você soma 2 dandas ou 48 minutos, você tem um muhurta, tá? 48 minutos. Então, num dia completo de 24 horas, existem 30 muhurtas. Na última parte da noite, o segmento de tempo que consiste de 2 muhurtas, ou 1 hora, que é 48 mais 48, é 1 hora e 36 minutos. Antes do sol nascer, chama-se Arunodaya, ou aurora. Mas tem o crepúsculo e a aurora. Então, Arunodaya, como aquela canção de Mahaprabhu, Arunodaya Kirtan, Mudilo Aruna Puraba Bhagya. Né? Então, é nesse Arunodaya, ou seja, antes do sol nascer, é nesse período, quando o sol está raiando, que Mahaprabhu chama os seus devotos nas suas casinhas, em todos os seus lugares, nos seus kultiras, e sai para fazer Harinama. E o primeiro desses 2 muhurtas, aí agora está sendo mais específico aqui. Então são 2 muhurtas que compreendem essa aurora que se chama Arunodaya, e o primeiro desses 2 muhurtas chama-se Brahma Muhurta. Então, Brahma Muhurta é o momento mais benéfico do dia para o cultivo da vida espiritual. Nesse Muhurta, devemos sair da cama ou do saco de dormir, depende do cara, e dizendo assim, Shri Guru Goranga, Shri Radha Brahman Bihari Jiu, que jai, Radha Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, que jai, Giriraj Maharaj, que jai, cantar o Panchatattva Mantra e o Mahamantra. Então, um ensinamento prático, né? Você já acorda fazendo Jayadvani, né? E cantando Panchatattva Mantra e Mahamantra. Depois você escova os dentes, lava a boca, o rosto, as mãos e os pés, e depois você toma banho. E se você tiver sorte, se você for saudável, antes de tomar banho você vai conseguir falar com Miguel, produzir um barro. Você tem o organismo, é o ideal, você ter o organismo funcionando de tal maneira que você faça as suas necessidades, depois que você escovou os dentes, faz suas necessidades, depois você toma o banho. Caso você esteja doente, aqui, tem até aqui, né, uma emergência, né, você pode deixar de tomar banho, mas de qualquer modo você deve trocar, acordou, mesmo que não possa tomar banho, troca de roupa. Aí depois disso, enquanto medita nos pés de lótus de Gurudeva, você deve glorificá-lo, né, depois de tomar banho ou não, com roupinha limpa, tilak, você deve glorificá-lo cantando Shri Guru Vandana, Shri Guru Astaka e assim por diante. Então, com devoção sincera, com o coração cheio de devoção, você deve cantar Krishna Nam e recitar as seguintes orações. Então, como já passamos da hora aqui, eu só vou ler a primeira, que é bem interessante. Jayati Jana Nivasu Devaki Janma Vado Yaduvara Parishad Swai Dorbi Asyan Adharmam Sthirachara Nirjina Gna Susmita Shimukhena Rajapura Vanitanam Vadhayam Kamadevam. Há dúvidas, o verso traduz assim: há dúvidas em relação, há dúvidas sobre se ele nasceu do ventre de Devaki. Todas as glórias àquele Yashodanandana que mora nos corações de todos. A sua assembleia está decorada com a presença dos elevados Jadavas, e ele destrói a irreligião com seu próprio poder e a ajuda de seus devotos. A despeito da controvérsia relativa ao seu nascimento, o cantar do seu nome elimina tudo que é inauspicioso para as entidades vivas, tanto as móveis quanto as imóveis. Todas as glórias a Brajendra Nandana Shri Krishna, cujo rosto de lótus suavemente sorridente sempre intensifica
a luxúria transcendental das Braja Gopis. Então assim você já começa meditando, cantando Jayati Jana Nivaso Devaki Janmavado Jaduvara Parishad Swaido Birasyan Adharmam Stirachara Vijina Gna Susmita Shimukena Rajapura Vanitanam Vadayam Kamadevam. Krishna é o cupido transcendental, né? Kamadeva. E ele intensifica com o seu sorriso maravilhoso a luxúria transcendental das Braja Gopis. Então você meditando assim, você está dando sequência ao seu super auspicioso Brahma Muhurta, né, que o próprio nome já diz, é um horário completamente favorável para você vivenciar a sua própria espiritualidade. Então a gente está terminando, já passou um pouquinho da hora. Ninguém perguntou muita coisa hoje, mas enfim, na verdade não perguntaram nada hoje. Mas, enfim. Vamos fechar com uma mantra, né? Só um pouquinho. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Go Premanandi, Nitai Goranga Mahaprabhu ki jai, Gurudev Patitapam ki jai, Srila Prabhupada Patitapam ki jai, Rupanam Gurvara ki jai. Vanchakalpataru Desha Kripasindhu Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibha Namo Namaha. Jai Shri Radhe.